grande maioria das pessoas, antes de preparar o café, escalda o filtro. Eu sou assim, acredito que você também seja assim. Mas a grande maioria das pessoas não sabe muito bem por que está fazendo isso, né? Por que tem que ter essa etapa antes de começar a preparar o café. Então, assim, e é uma etapa que tem uma certa importância, acho legal, e tem alguns mitos, né, que a gente pode tirar aqui. Então, vamos falar agora então sobre escaldar o filtro do papel antes de começar a preparar o café. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista e cafezeiro, e esse é o Ponto do Café. Então, né, vamos aqui escaldar esse meu filtro aqui enquanto eu vou comentando com você. Um dos principais motivos que a gente sempre fala em escaldar o filtro de papel é a questão de você limpar o papel, tirar alguma sujeira que tenha, né, algum gosto que tenha no papel. Esse é o primeiro motivo, e eu já falei algumas vezes até aqui no episódio, né, no podcast. E aí eu estava lendo um conteúdo, nossa professora Ju Morgado, sabe tudo de café, uma barista aqui de Brasília, desconsidera essa água. Ela estava comentando que ela leu um artigo de um físico chamado Jonathan Gagné, que ele pesquisou isso, ele, né, fez estudos com relação a essa questão de sabor e aroma no café, no filtro do café, e chegou à conclusão que não passa. Né, que esses papéis que a gente usa aqui, no final, na água que você bebe, os valores chegam a 0,001, na casa dos milésimos. Né? Então, assim, são coisas imperceptíveis para o nosso aroma, para o nosso paladar. Então, meio que cai por terra, meio que como se fosse um mito isso, né? Mas eu acho legal a gente primeiro trazer duas observações com relação a isso. Primeiro, a gente não sabe quais papéis, claro, que ele estudou, né? Então, assim, não sei se ele pegou filtros produzidos em todos os locais do país, em todos os locais do mundo, todos os países do mundo, né? De todas as marcas, pode ter diferença, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu estou falando que eu uso um filtro da Harion, um filtro Abaca, um filtro Kalita, um próprio filtro Melita, filtros de melhores marcas, né? Conhecidas, você provavelmente pode estar nesse universo aí que o Jonathan Gagné fez esse estudo, mas eu não sei se todos os filtros, outras marcas aí menos conhecidas, de menor qualidade, preços muito baixos que você encontra no mercado, se elas vão estar nesse mesmo patamar. Então, assim, é o primeiro ponto, que não quer dizer que pronto, né, o físico estudou isso, disse que não tem cheiro, não vou usar para filtro nenhum. Se você estiver nessa linha aqui, como eu falei, Harion, Abaca, Kalita, Coar, enfim, marcas mais conhecidas, com qualidade que você sabe que tem, ok, você pode tirar isso. Mas se você é de ir no mercado e comprar filtro aí pelo preço mais barato, né, você continua usando esse enxágue que você faz no papel também com esse objetivo. E outra coisa é que tem mais dois motivos que levam a gente, pesar aqui para a gente preparando esse café enquanto eu estou falando, tem mais dois motivos. Primeiro, a gente está aquecendo, que eu já estou com o café moidinho, tá? Pronto, um pouquinho só de café para eu tomar agora, que eu fecho meu... A gente está aquecendo o filtro para ele ficar numa temperatura ideal para o preparo. Fazer aqui o blooming. A gente mantém a temperatura, por quê? Porque a extração acontece a altas temperaturas da água, né? Você joga a água aqui a 92, 93 graus Celsius, quando ela bate ali na cama, ela passa aqui pelo abate ali na cama de café, ela já cai bastante a temperatura, aí já chegando a menos de 90, né, pelo que eu já estive estudando aí. E se você tiver com uma cama de café já muito fria, né, que ela não tiver aquecida, o ambiente aqui dentro, né, esse microambiente aqui dentro, você vai ter, né, uma baixa maior de temperatura, e aí a sua extração vai ser prejudicada do café. Então, você mantendo a temperatura aqui mais elevada, você ajuda a manter o nível da extração que você quer. Porque assim, não adianta você botar uma água a 92 graus Celsius se você não está com a temperatura ideal aqui dentro, ela vai baixar muito. Então, você mantém aqui tanto o papel quanto o porta-filtro aquecidos, e aqui embaixo o café já vai cair também numa jarra que já está levemente aquecido. E outro motivo que leva a gente a escaldar o filtro antes de começar o preparo é que a gente, vamos dizer assim, que a gente faz ela ligar a permeabilidade do papel. Esse papel é permeável, permite a passagem da água. Quando a gente joga essa água inicial, faz esse enxágue inicial,
você está abrindo os poros do papel e fazendo com que ele torne mais, a permeabilidade dele fique 100%. Né? Ele não vai precisar vencer aquela primeira barreira quando ele está seco, né? E com o pó do café aqui dentro e com a água. Então, quando eu jogo essa água inicial, limpando as laterais, quando eu jogo essa água inicial, a água já passa pelo papel, abre os poros do papel, vamos dizer assim, torna ele bem permeável. Então, estou completando aqui. O papel já fica bem permeável, facilita a passagem então do café preparado já, sem ele ter que vencer aquela primeira barreira. Então eu ajudei o papel a estar pronto para receber a água e fazer fluir o café com facilidade pelo filtro. Então, na verdade, você tem pelo menos 3 grandes motivos para fazer, para escaldar o filtro antes de começar a preparar o café. E se você desconsiderar o primeiro, que seria de limpeza, alguma coisa nesse sentido mais, né, do próprio papel, limpar o próprio papel, porque o estudo do Jonathan Gagné, segundo nos diz a Ju Morgado, chegou ao resultado, né, que a gente não consegue perceber. A gente permanece com esses 2 motivos para que a gente faça, né, escalde o filtro. A gente aquece todo o método, né, o papel, o porta-filtro e a jarra, né, para que toda a extração aconteça num ambiente já mais aquecido, para que não haja perda de temperatura, perda de calor muito grande, fazendo reduzir a extração abaixo do que a gente quer. Eu vou chegar no final da extração com temperaturas de água tão baixa que está, né, passa quase a ser um cold brew, na verdade, aí, né? Você está fazendo quase uma extração a frio, exageros à parte, mas é isso, você não permite que reduza tanto a temperatura, né, da água e da extração que está acontecendo ali no papel. Aqui, é isso. Um pouquinho de café, isso aqui a gente tira. Então, sobre a questão de você fazer esse enxágue inicial, acho bem interessante você ter essa consciência, assim, porque, né, pode ser que eventualmente um momento que você leia uma informação nesse sentido, falar, então eu não preciso limpar o papel, né, não preciso tirar cheiro, não preciso tirar sabor, então se torna desnecessário? Não, tem pelo menos mais essas 2 motivações, manter o equipamento todo, né, filtro, porta-filtro e jarra aquecidos, né, e aumentar e liberar toda a permeabilidade do papel para que a água flua de uma forma natural, sem ficar presa aí e ter que vencer essa primeira barreira do papel que ainda está seco, que a permeabilidade dele não está, né, no seu máximo potencial. Vê como é que ficou esse café que a gente escaldou o filtro antes, feito num filtro Abaca. Esse é um filtro Abaca. Perfeito. Bourbon amarelo, primeira qualidade. Esse é um filtro Abaca de, né, qualidade realmente superior, então ele está naquela linha que eu acredito que não vai ter problema de sabor e nem aroma. Tá? Mas, então assim, para você agora ter consciência de quando você estiver começando a fazer sua extração e for escaldar o filtro, que você faz naturalmente já há muito tempo, desde que você prepara café, e você já viu, né, sua mãe, sua avó, enfim, quem quer que seja fazendo isso, você agora sabe o porquê que isso é feito, né, a importância disso para ajudar a extração ficar melhor. Né? Não sei se eu consegui deixar claro. Se a temperatura baixa muito, se todo o método, porta-filtro não estão aquecidos, a temperatura baixa muito, a extração reduz. Você atrapalhou a sua extração, não chegou numa bebida, né, como poderia chegar, o potencial que aquele grão oferece. E a permeabilidade é a mesma coisa. Se você não deixa ela ficar no seu máximo, né, já prontinha para receber, a primeira água que vai cair vai ficar presa ali. O método vai estar frio, né, o papel frio, o porta-filtro frio, e a água vai ter uma dificuldade inicial para ultrapassar ali a barreira da permeabilidade, abrir o papel para que, né, possa ser permeável ao máximo. Então ele vai ficar um tempinho ali também. Isso mudou já toda a dinâmica, né, a cinética, a movimentação da água durante a extração. De novo você está mexendo com mais uma variável aí que você não está percebendo e que pode atrapalhar o resultado final da sua bebida, né? Como eu sempre digo, preparo do café é isso, pequenos detalhes que você vai somando, prestando atenção e transformam uma boa bebida numa bebida excelente como esse Bourbon amarelo.
que eu acabei de preparar aqui. É isso, um conteúdo diferente. Eu achei legal fazer essa observação depois que eu vi o conteúdo da Ju Morgado. E né, mais um ponto para você, às vezes, não perder. Né? Quando a gente vai prestando atenção em todos os detalhes, você vai se tornando um especialista em detalhes na hora de preparar um café. É importante que tudo que você possa agregar, né, te ajude então e te traga a bebida que você espera que saia do grão especial que você comprou com tanto gosto lá na cafeteria, no mercado. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha aprendido uma coisinha nova. Se você gostou, não deixa de curtir, acompanhar, se inscreve no canal, comenta o que você achou, o que você conhece desse assunto, o que você já tinha ouvido falar e sugestões aí para frente do que você pretende. Vamos preparar métodos aí para frente agora juntos aqui no canal, tá? E vou marcar um encontro com você no próximo episódio para a gente então continuar discutindo, falando, aprendendo juntos sobre esse maravilhoso mundo dos cafés especiais. Pode ser? Então, te espero no próximo episódio. Um abraço, até lá, tchau, tchau.